Leitura da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro do Levíticos, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Vamos escutar e lermos juntos agora. Levítico 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo. Qualquer cama que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar na cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o seu corpo lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem puro, este lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado aquele que tem gonorreia será impura. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião, dá-los-á ao sacerdote, que os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará a expiação ao Senhor em seu favor, por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará até a tarde. Toda a veste e toda a pele sobre as quais cair o sêmen serão lavadas com água, e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com esse homem, ela se lavará na mesma água que ele, e serão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias, qualquer um que a tocar será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante sua impureza será impuro, e igualmente aquele em que ela se assentar. Quem tocar sua cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel onde ela se tiver assentado lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar num objeto encontrado na sua cama ou no móvel onde ela se assentou será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela, e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. Toda cama em que ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo, ser-lhe-á como a cama em que dorme durante sua impureza. Qualquer um que os tocar será impuro. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias, e depois será pura. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor, por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícies, para que não moram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei relativa ao homem que tem gonorreia ou que é manchado por um fluxo seminal.
E relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, e relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. Levítico 16. O dia da expiação. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário, além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário, tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Revestir-se-á da túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingir-se-á de um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Estas são as vestes sagradas, que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado, e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião. Deitará sortes os 2 bodes, uma para o Senhor, e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e oferecê-lo-á em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel, no deserto. Arão oferecerá o touro pelo seu pecado, e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa, degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado e, tomando o turíbulo, que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó, entrará com tudo para dentro do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e Arão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório, pela frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes de fronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e levará seu sangue para outro lado do véu, fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e a frente do propiciatório. É assim que fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões, e de todos os seus pecados, da mesma forma fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação no santuário até que saia. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver sado, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar, tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos cornos do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar, para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Havendo terminado a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo. Imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, pô-los-á sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si, todas as iniquidades deles para uma terra selvagem, quando o bode tiver sido mandado para o deserto. Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário, e as deporá ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e banhar-se-á, depois disso poderá voltar ao acampamento.
Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para aí fazer-se a expiação. Aquele que os tiver queimado lavará as suas vestes, banhar-se-á e depois disso poderá voltar ao acampamento. Esta será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará a expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Esta é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai, revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas. E fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Esta será para versos uma instituição perpétua. Uma vez por ano far-se-á a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Levítico 17. A proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: eis as ordens do Senhor. Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra, no acampamento ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda de reunião para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Esse homem derramou sangue, e será cortado do meio de seu povo. Por isso os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Esta será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Dir-lhes-ás: todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles, e que oferecer um holocausto ou outro sacrifício, sem levar a vítima à entrada da tenda de reunião para sacrificá-la ao Senhor, será cortado do meio de seu povo. A todo israelita ou a todo estrangeiro, que habita no meio deles, e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele, e exterminá-lo-ei do meio de seu povo. Pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Eis porque eu disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue, e o cobrirá com terra. Porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é a sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Toda pessoa, natural ou estrangeira, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impura até a tarde. Mas, se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico 18. As relações sexuais ilícitas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não procedereis conforme os costumes do Egito onde habitastes, ou de Canaã aonde vos conduzi, não seguireis seus costumes. Praticareis meus preceitos e observareis minhas leis, e a elas obedecereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Observareis meus preceitos e minhas leis. O homem que o observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor.
Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. Nem a de tua irmã, filha de teu pai ou de tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. Nem a da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é da mesma carne que teu pai. Nem a da irmã de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, aproximando-te de sua mulher, é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, não descobrirás, pois, a sua nudez. Nem a da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, e não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Elas são tuas próximas parentas, e isso seria um crime. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo a sua nudez com a de tua mulher durante a sua vida. Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não terás comércio com a mulher de teu próximo, contaminar-te-ias com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher, isso é uma abominação. Não terás comércio com um animal, para te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá a um animal, isso é uma abominação. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada. Vós, porém, observareis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações, tanto o aborígene como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque todas essas abominações cometeram os habitantes da terra que vos precederam, e a terra está contaminada. Desse modo a terra não vos vomitará por havê-la contaminado, como vomitou os povos que a habitaram antes de vós. Todos aqueles, com efeito, que cometerem qualquer dessas abominações, serão cortados do meio de seu povo. Guardareis, pois, os meus mandamentos, e não seguireis nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis por eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, nos capítulos 19, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22. Paz e bênçãos a todos.